Olá, seres humanos! Aqui estamos mais um dia para uma aula maravilhosa de geografia. Por que não? Pessoas, hoje a gente vai tratar de um tema que é um pouquinho, ligeiramente diferente, mas nem tanto. Como assim? É um tema que a gente tratou de certa forma nas aulas da IBI, tá? Dos recursos naturais. Lembra dos 3 pontos do Nexus? Primeiro, os recursos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Até para eu estar aqui tendo energia alguma, pelo menos um pouquinho de energia para falar com vocês. Comida, coisa boa demais. Para a comida crescer, tá? É fundamental, principalmente se a gente está falando de comida natural. Água, né? Um constituinte máximo do nosso planeta, que vai ser inclusive muito relevante para a geração de energia, que é fundamental para a comida também chegar no supermercado, na nossa casa e eventualmente em nós, tá? Então, esse terceiro ponto, que é a energia, é o que a gente vai focar na aula de hoje. Então, hoje a gente começa não só para a IB, especialmente também para o currículo MEC, né, para o currículo regular. Então, é um tema importante do ensino médio, cai bastante no Enem. Então, a gente vai começar falando disso essa semana. Tá legal? Então é relevante em todos os aspectos. Ajuda vocês na IBIA e também faz parte do currículo regular de vocês. Então, tendo isso explicado, acho que vocês estão ansiosos, né? Vocês querem começar logo a aula, vocês não veem a hora de ver os gráficos, de ver os mapas de novo. Então, vamos embora. Então, pessoas, falando sobre energia, como é que a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar principalmente, tá ligado ali no que vocês viram no título da aula, e é basicamente isso aqui, ó. A gente vai falar de formas de classificação e as principais fontes de energia, tá? É uma aula introdutória, eu não vou encerrar, nem pretendo encerrar o assunto numa aula só. É bastante coisa, a gente vai diluindo isso ao longo das semanas, através de aulas, através de tarefas, que é muito importante, não deixem de fazer as tarefas lá no Google Classroom, tá bom? Então, basicamente, para a gente começar o nosso papo, é legal a gente definir, né, o que é energia. Gente, basicamente, energia é a capacidade de produzir trabalho ou desenvolver uma ação. Então é bem amplo. Esse é do ponto de vista até que a gente está conversando da física, tá? Quem gosta de física vai reconhecer essa discussão sobre o que é energia, a capacidade de produção de trabalho, e o fato de existirem diversas formas de energia. Guarda isso. Então, exemplos que a gente tem a energia térmica, né, através das mudanças de temperatura, a energia cinética, né, através do movimento, né, do início de um movimento, e a energia elétrica também, que pode vir, e vai ser bem interessante essa energia elétrica, está muito presente no nosso cotidiano, fundamental, de novo, para eu gravar esse vídeo, para vocês estarem assistindo, para a gente conseguir ter aula mesmo à distância. Então, isso é fundamental. Gente, eu quero muito que vocês guardem esse ponto daqui. Tá legal? Por quê? Isso vai ajudar vocês a pensarem sobre as fontes de energia, sobre todas as questões que a gente vai conversar sobre energia o tempo todo. Tá legal? Então, eu vou puxar até a câmera para mim, para vocês verem isso. Aqui, ó. Então, vou deixar aqui embaixo enquanto eu estou falando. Por quê? Toda energia ela tem uma fonte, tá? Lembra das aulas de biologia, talvez de física também, que na natureza a gente não perde nada. Tudo se transforma. No caso da energia, isso é fundamental, gente. Então, se você pensar em qualquer geração de energia, na realidade não existe geração de energia. O que existe é transformação de energia. Então, se está sendo transformado, você consegue pegar essa energia, deixa eu puxar minha mão para cá, você consegue pegar essa energia de um ponto, fazer com que ela passe por um processo e transformar ela para chegar em outro ponto. Entende? Então, o primeiro ponto é esse, a fonte. A gente vai entender quais são as melhores fontes, no sentido de contextos, tá? Já quero deixar
de cara para vocês que não existe esse lance de uma fonte que seja a melhor absoluta de todos os tempos, tá? E aí a gente passa até para a terceira parte aqui dos impactos. Sendo que não existe energia maravilhosa, perfeita, incrível, que vai solucionar todos os problemas da humanidade, toda geração de energia gera um impacto, ok? E sim, de certa forma eu estou falando até de impactos ambientais, de alguma maneira, sabe? De maneira direta, em alguns casos, através de emissões de carbono, através de poluição da atmosfera, ou de maneira indireta, às vezes um material que você precisa, às vezes o risco de um acidente acontecer pode gerar uma preocupação ambiental relevante, entende? Então, gente, guarda esse esquema aqui. Opa, isso, esse esquema aqui. Pensa nas fontes, de onde vem, e aí um dos pulos do gato é esse. Cada fonte tem um requisito próprio, entende? Se você pensar, eu quero gerar energia hoje, no Brasil, eu posso gerar energia de qualquer tipo, de qualquer fonte? Pensa bem. Pensa bem se você consegue escolher a sua preferida só. Não. Você vai pensar, se você estivesse nesse cargo, de escolher qual é a energia que vai gerar toda a energia elétrica que o Brasil precisa nesse momento, que está todo mundo em casa, assistindo Netflix, acessando a internet, no Instagram, postando que está em casa fazendo qualquer coisa. Imagina que você tem que resolver esse problema no Brasil. Você ia escolher a fonte mais abundante. Com base em quê? Com base na tecnologia que a gente tem, com base nas próprias questões geográficas do nosso país, no investimento que você tem para fazer. Então, varia muito, as fontes variam muito e as condições para que cada fonte produza o melhor de energia também variam. Assim como vão variar os impactos que cada uma vai produzir no planeta. Tudo bem? Espero que sim, porque não tem como eu saber por vídeo. Mas caso não esteja, volta um pouquinho, assiste de novo. E aí, se não entender do mesmo jeito, gente, caixa de comentários. Não só aqui no YouTube, mas principalmente lá na postagem no Classroom. Bota as dúvidas, conversa, eu estou disponível para vocês solucionarem isso no melhor sentido. Eu vou continuar sendo chato, perguntando se tem dúvida ou não. Ainda que eu não possa segurar vocês na sala de aula antes do lanche. Tá legal? Tá legal? Então, continuando aqui a nossa apresentação. Aí a gente vai para um ponto da gente fazer algumas diferenças importantes. Vocês sabem que eu gosto muito de conceitos. Que os conceitos servem para a gente ter uma base sólida para poder pensar os detalhes, os estudos de caso. Então, assim, é muito importante que vocês entendam cada uma dessas palavrinhas mágicas aqui. Primeiro ponto. A diferença entre fonte energética, que a gente já está conversando, e matriz energética. Qual é a diferença disso? A fonte é de onde a energia é transformada, tá? De onde vem aquela energia. Ou seja, solar, eólica, carvão, todas aquelas fontes que vocês aprenderam a decorar, mas nunca mais vocês vão entender, vão lembrar delas. Isso são fontes de energia. Tá, então, o que é matriz? Gente, matriz cuidado, não é a questão da matemática ainda, tá? Mais uma vez, um beijo aí pro Bruno. Gostem de matemática, matemática é bom. Enfim, matriz é um balanço. Basicamente você tentar entender quais são as fontes mais ou menos utilizadas dentro de um contexto, de uma escala. Ou seja, eu posso falar de matriz energética do Brasil. Eu posso falar da matriz energética da Etiópia. Posso falar da matriz energética do mundo, da América Latina, da União Europeia. Enfim, então é o balanço de fontes. Ou seja, no Brasil, qual é a fonte mais utilizada? Na União Europeia, pode ser que seja outra. No mundo, como é que isso está mudando às vezes ao longo do tempo? Isso é muito relevante para a gente entender as questões de energia, tá? E aí, eu vou chegar num outro ponto, tá? Se você entendeu qual é a diferença entre fonte e matriz, fonte, da onde vem a energia, e matriz, o balanço entre o uso das fontes diferentes, tá? Dificilmente você vai ver um lugar que tem uma fonte só de energia, até porque isso não seria muito inteligente, se você for parar para pensar, tá legal?
Você depender de uma, aí tem um problema nessa de uma usina, ou na captação, ou no recurso natural, você não pode ficar na mão. E aí, o segundo ponto, tá? A diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Tenta pensar se você consegue notar qual é a diferença. Pensou? Tem certeza que você pensou? Tá bom. Então, vamos lá. Matriz energética, gente, a diferença é: matriz elétrica, você vai ter quais fontes. Chega mais para cá. Quais são as fontes mais usadas para gerar energia elétrica? Que outra energia, além de elétrica, a gente pode gerar? Pensa bem. Fundamental, além da energia elétrica, é a questão também de combustíveis. Nem sempre o combustível vai gerar energia elétrica. Pode gerar. Tem geradores, por exemplo, que movem os hospitais, caso tenha algum blackout, são movidos a combustíveis. Ok, nesse caso o gerador queima o combustível, transforma energia térmica em energia elétrica. Então ele entra nessa conta. Mas nem sempre. O carro, uma moto, ele vai, que não seja elétrico, tá? Que seja movido a gasolina ou álcool. Ele usa energia, mas ele não gera energia elétrica. Então essa é a diferença entre as matrizes energética, que vai levar em consideração o uso de combustíveis fósseis e outras questões que não é energia elétrica. Por exemplo, uma indústria nem sempre vai ser movida só a energia elétrica. Você tem máquinas que vão ser movidas a combustão, por exemplo. E a matriz elétrica vai ser levada em consideração mais não, né? Apenas para energia elétrica. E aí já tem a ver com o que eu falei, a questão das fontes primárias e secundárias. Fontes primárias, quando eu tiro a energia direto da fonte. Ou seja, um motor a combustão. O motor incendeia, né, faz uma fagulha. Como é que um carro funciona, um motor a combustão? Ele incendeia uma fagulha, a vela do motor, faz ali uma fagulha que produz uma pequena explosão que faz com que os pistões se mexam. E aí isso faz o carro se movimentar. Basicamente é isso. Então você cria uma fagulha, com combustível você cria pequenas explosões, porque a combustão, e aí isso gera energia ali cinética para o carro se movimentar. Ou em alguns casos pode gerar energia térmica. Isso são fontes primárias. Fontes secundárias é quando você usa isso para gerar outro tipo de energia. Exemplo, uma usina que a gente chama de termoelétrica. Como é que funciona isso? É uma usina que joga carvão e aí queima esse carvão. Esse carvão é transformado, muitas vezes vai ser através de turbinas, que você vai gerar energia térmica, isso vai às vezes movimentar a energia cinética, pode ser também, para transformar isso depois em energia elétrica. Então a fonte, nesse caso, ela é secundária, porque você usa uma fonte de energia para gerar um tipo de energia que vai ser transformado para outro tipo de energia. Deu para entender? Então, geralmente isso não aparece tanto, tá, gente? Mas é importante saber, sem dúvida alguma. Tá legal? Indo adiante, só para vocês terem uma noção de como é que funciona isso, tá? Eu vou até sair aqui para não atrapalhar esse gráfico maravilhoso. Gráficos do nosso órgão oficial de pesquisa em energia, tá? Coisa disponível na internet. Caso vocês queiram procurar depois, eu consigo passar para vocês. O nome do site é epe.gov, tá legal? Então dá uma olhada. Essa é a matriz energética do Brasil em 2017. Qual é a fonte predominante? Olha aí, quando eu falo de matriz energética. Petróleo e derivados. O que são derivados? Gasolina, querosene, tá? Então, isso já tem um peso importante. Olha o gás natural, como é que também é importante. Se eu falar em derivados da cana, o que é isso? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, biocombustíveis. Por exemplo, o etanol, que vai no carro, ele pode vir da cana. Então, é um tipo de biocombustível, tá legal? Então, voltando para cá. Opa, pronto. Então, olha só, matriz energética. Então, outras não renováveis. Gente, para pensar o quanto de combustão e de hidrocarbonetos, que a gente chama, né? Petróleo, gás, juntos aqui, ó. Só de combustão, cana, petróleo, gás natural, essas outras não renováveis, que podem envolver outras questões, tá legal? Então, a matriz
pouquíssimo renovável. Você tem 12% aqui de hidráulica, né? Através da água, outras renováveis aqui, carvão tendo um peso grande, que não é renovável, tá legal? Mas olha quando a gente vai para a matriz elétrica. Aí a nossa matriz se torna amplamente renovável. Que eu vou explicar depois o que é direitinho, tá? Não fica apavorado não. Então olha só, hidráulica, 65%, tá? A solar e a eólica ganham um peso que não tinham antes, porque no Brasil o transporte rodoviário, é importante ressaltar isso, o transporte rodoviário no Brasil é muito relevante. Lembra da greve dos caminhoneiros, que gerou no país? Então, assim, é por isso que o impacto na matriz energética vai ser grande quando a gente for falar de combustíveis, entende? E aí, não falando apenas de combustíveis, deixa eu voltar para cá, olha só como é que a figura muda. Biomassa acaba tendo um ponto importante, porque além de combustível, a biomassa também pode ser, por exemplo, você queimar lenha. Então, no meio rural é muito comum você usar biomassa, por exemplo, com lenha, com a questão térmica associada à queima de matéria orgânica. Tá legal? Isso é biomassa. Então, repara, mais uma vez, na matriz elétrica, como a gente salta para uma matriz extremamente renovável no Brasil. Olha o que vamos comparar isso agora. Guarda esses dados. Se quiser, pausa. Olha de novo, com calma. E aí, quando a gente vai para o mundo, tá? O mundo, comparado ao Brasil. Ó, Brasil 36, o mundo 31. Por quê? Porque o mundo está mais sustentável? Acho que não. Por quê? Olha só, apesar de ter menos petróleo e derivados, olha como é que o carvão cresce na matriz energética em relação ao Brasil e no mundo. Isso tem um dos grandes responsáveis por isso, se chama China. Que cuidado, a China está mudando bastante a sua matriz energética. A China é um dos países hoje mais comprometidos em buscar fontes renováveis. Depois de poluir bastante. Isso é verdade, tá? Mas a China é um dos países que está correndo muito atrás de mudar essa questão. Mas ainda assim, vários países que ainda estão se industrializando ainda usam bastante o carvão como uma fonte de energia, tá legal? Então, olha aí. Além disso, o gás natural, extremamente importante. E nesse caso, estamos falando de Rússia e Europa como um dos grandes consumidores de gás natural, tá legal? E um ligado ao outro. A Europa importa muito do seu gás da Rússia. Na América Latina, a gente pode falar sobre um protagonismo da Bolívia, no caso do gás, inclusive junto com o Brasil, tá? Nessa exploração, há muito tempo. E olha, quando a gente vai para a matriz elétrica, petróleos e derivados diminuem bastante na geração de energia elétrica. O carvão, gigantesco, olha aí, o tamanho do carvão ainda. E aí vale lembrar para vocês, queridos alunos, carvão é um dos maiores poluentes, né, entre as fontes de energia, no sentido atmosférico, né, de liberar carbono na atmosfera, é uma das piores de todas. Pior, inclusive, que o petróleo, pior, inclusive, que o gás natural. Não, a ordem de importância seria do mais poluente para o menos poluente. Carvão, petróleo e gás natural. Tá legal? Então, olha, voltando, a hidráulica cresce, igual no Brasil. Não igual no Brasil, mas também cresce, assim como na matriz brasileira. A nuclear também dá um salto, dobra a sua importância quando a gente fala de energia elétrica, apesar de ainda ser minoritária. E ainda assim, no Brasil, um pouco maior, né? A solar e a eólica, mas no mundo ainda engatinhando bastante o caso da energia solar e eólica. Então a gente consegue perceber uma dinâmica muito interessante só de olhar esses gráficos e entendendo como que esses gráficos mostram informações completamente diferentes, tá? Então por isso que é importante a gente entender os conceitos. Se uma pessoa não entende qual é a diferença entre matriz energética, entre matriz elétrica, qual é a diferença entre matriz e fonte de energia, ela não consegue entender esses gráficos. Então repara o tanto de volume de informação que a gente falou aqui, que a gente pensou, só sabendo esses conceitos, que dependem
assim, fundamentalmente desses conceitos. Então, guardem isso, gente. Não menospreze os conceitos. Eles são importantes e eles gostam de você. Tá bom? Então, olha só. Outra forma de olhar esses gráficos, né? Uma outra forma de mostrar essa informação, tá aqui, ó. Essa, não sei se vocês conseguem enxergar. Qualquer coisa, bota em tela cheia. Tá legal? Essa é uma comparação da matriz energética entre mundo e Brasil. Considerando em verde energias renováveis, em preto energias não renováveis. Então, nesse ponto, até na matriz energética, a gente está bem acima da média mundial nesse sentido, o que é interessante, tá? Mas digamos que não nos isenta completamente de responsabilidade nesse sentido. Mas o mundo ainda depende muito, e olha que não são dados antigos, 2016, os outros gráficos que eu mostrei para vocês são de 2017. Então a gente não está falando de nada muito antigo. O mundo ainda depende muito, 86% basicamente, de fontes não renováveis. Isso é grave, como a gente vai ver ali para frente, falando sobre o que são fontes não renováveis. Tá legal? E aí, outra forma de comparar isso é comparando as matrizes elétricas. Tá legal? Então, olha a matriz elétrica. A brasileira salta para 82%, somando hidráulica, somando biomassa, somando nuclear. Tá? A gente vai chegar a 82% de matriz renovável. Isso é extremamente importante. Por isso que a pegada ecológica brasileira também é baixa. O pessoal do AEB vai lembrar da gente conversando sobre isso. E no mundo sobe também as matrizes renováveis, mas ainda 24%. Então, gente, ainda tem muito, mas muito chão para ser percorrido. Tá legal? Então guarda isso porque é extremamente relevante. Ok? Seguindo em frente. A gente falou de matrizes do Brasil, matrizes do mundo, e aí classificação dessas fontes de energia. Voltei. Então, basicamente, gente, primeira classificação é tranquilona. Tá? Energia convencional ou tradicional e alternativa. Não existe um peso de bom ou ruim nesse sentido. Basicamente, a energia convencional ela é uma energia que já é utilizada há muito tempo. Então, ela já faz parte da matriz energética daquele país há bastante tempo. Então, o país já está acostumado a ter energia dali há bastante tempo. Por exemplo, na China, a matriz mais convencional seria o carvão. No Brasil, qual vocês acham que seria? No Brasil seria, por exemplo, a hidrelétrica. Já há bastante tempo a gente vem utilizando e é da onde a gente depende mais. No mundo inteiro, quando a gente falar de mundo, a gente vai estar falando convencionalmente, né, tradicionalmente, de, como a gente viu nos gráficos de matriz, aqueles que têm a maior participação, a gente está falando de hidrocarbonetos, de petróleo, de gás, a gente está falando de carvão, combustíveis fósseis, tá legal? Não renováveis. E alternativa, energia alternativa, não necessariamente, cuidado, favor, não confundir energia alternativa com energia renovável e energia limpa. Não foi à toa que eu coloquei esses 3 pontos no mesmo slide, tá bom? Vem comigo. Energia alternativa é basicamente o contrário da energia convencional. Então, se eu começo a testar novas formas de energia, novas fontes de energia para mudar a minha matriz, eu estou começando a usar energias alternativas. Energias alternativas no mundo hoje tendem a ser renováveis. Por quê? Porque a nossa matriz convencional ela é não renovável. Então, quando a gente muda o que é convencional, a gente vai para o diferente. E o diferente do não renovável é o renovável. Mas são coisas distintas. Por exemplo, imagina uma realidade paralela em que o mundo é mais lindo. Eu ia falar só lindo, mas o mundo é lindo. Então, um mundo mais lindo, onde a gente não tem o aquecimento global e a gente só usa energias não renováveis. Energias renováveis, perdão. A gente está falando, sei lá, imagina, não sei, Wakanda ou Passárgada, não sei. O ponto é, se nesses lugares a gente usasse energia renovável sempre, a energia alternativa poderia ser uma energia não renovável. Entende? Por exemplo, em Wakanda
eles estão acostumados a usar o vibrânio, que é um metal raro que existe lá no mundo da Marvel. E aí imagina que o Wakanda nunca viu petróleo. E aí o Wakanda descobre petróleo. E aí ele descobre, pô, o vibrânio está correndo risco de ser extinto, vamos usar o petróleo que tem mais reservas no mundo. O petróleo, no caso de Wakanda, analisando o Wakanda, seria uma fonte de energia alternativa. Deu para entender? Então, espero que sim. Se sim, seguimos em frente. E aí, renovável e não renovável tem muito a ver com o que a gente chama de ciclo de aproveitamento. Então, o que faz que uma energia seja renovável é o ritmo que a gente explora essa energia é suficiente para que o meio ambiente reponha esse ciclo e reinicie esse ciclo sem causar danos duradouros. Então, significa que a gente consegue repetir essa geração de energia várias vezes e manter isso de uma maneira praticamente infinita, tá? Se a gente faz da maneira certa. Então, isso é energia renovável, tá? Cuidado, energia renovável não é só aquela tipo solar, eólica, que é boa para o meio ambiente. A gente pode falar de energia renovável, por exemplo, de biomassa. Para pensar, etanol. Eu planto cana e eu uso a cana para fazer álcool. Ok? Isso polui o meio ambiente? Isso lança poluente na atmosfera? Lança. Não tanto quanto o petróleo, nem tanto quanto o carvão, mas lança, tá? Mas é uma energia renovável, porque se eu plantar de novo, respeitando o limite do solo, fazendo tudo direitinho, eu consigo renovar esse ciclo várias vezes. E o não renovável é interessante a gente pensar também. Para pensar no petróleo e no carvão. E como é que o petróleo e o carvão se formam? Não sei se vocês sabem. Não vai dar para eu explicar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas depois eu posso conversar com mais calma. Basicamente é através de você ir soterrando camadas de sedimentos e, em alguns casos, matéria orgânica. Que aí, com algumas condições, vai virar carvão, às vezes vai virar petróleo, às vezes vai virar gás. Tá bom? Teoricamente, é renovável. Teoricamente. Por quê? Porque o planeta está fazendo aquilo. Um dia, pode ser que eu e você, quando a gente, infelizmente, deixa esse plano, a gente vá ser enterrado e a gente vire sedimento para o solo e um dia a gente se transforme ali, de alguma maneira, em petróleo, em gás, em carvão. Entende? Então, nesse sentido, seria renovável. Mas lembra da diferença de escala de tempo geológica e biológica? Esse é o ponto. O ritmo que a gente explora o carvão e o ritmo da nossa vida é impossível que o ciclo para gerar petróleo e gerar carvão ele se reinicie. É impossível. O que acontece muitas vezes? Acontece, e por que a gente não para de explorar o petróleo então? Por que o petróleo não acabou? O que acontece é que a gente acaba descobrindo, a gente tem novas tecnologias que acabam descobrindo novas reservas. Então era um petróleo que já estava lá há muito tempo, que agora é descoberto, ou agora se tem uma tecnologia diferente que você consegue acessar aquele petróleo que antes não dava. É o exemplo do pré-sal, que o Brasil botou muita esperança na economia recentemente. Então o pré-sal era isso. O Brasil conseguiu, através da Petrobras, desenvolver uma tecnologia que conseguia acessar aquele petróleo que muitos outros países ou não tinham aquele petróleo para ser acessado ou não tinha tecnologia para acessar. Deu para entender? Então essa é a diferença entre energia renovável e energia não renovável. Tudo vale a partir do ciclo, né, o ritmo de uso e o ritmo de renovação natural desse ciclo. Tá legal? Deixa eu só dar um golinho porque eu falei bastante. Na minha aguinha aqui. E favor, não confundir nenhuma dessas categorias aqui de energia, convencional, ou alternativa, ou renovável, não renovável, com energia limpa. Ok? O que é energia limpa, senhores? Energia limpa é aquela que não gera, ou gera, não gera diretamente, pelo menos, poluentes atmosféricos. Ok? Então, o principal problema do aquecimento global, das mudanças climáticas,
lembra que a gente conversou, é a maior quantidade de CO2 e de gases de efeito estufa na atmosfera. Então a gente vai chamar de energia limpa toda aquela energia que não oferece esse risco, que não vai contribuir para esse grande problema que leva às mudanças climáticas. Tá legal? Então, repara, eu tenho energia, e aí é bom para a gente poder diferenciar isso. Eu tenho energias que são não renováveis, mas são limpas. Como assim? Energia nuclear. Energia nuclear depende de algumas rochas, né? Alguns minerais específicos, por exemplo, urânio, plutônio, que não são renováveis. Você tem reservas limitadas, finitas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a energia nuclear diretamente não gera poluentes atmosféricos. Cuidado! Não quer dizer que ela não gera impactos ambientais. Lembra do que eu falei lá no início para vocês? A energia nuclear vai gerar outros impactos ambientais, mas no sentido de poluição atmosférica, não. Beleza? Obviamente, as melhores opções vão ser energias que sejam renováveis, que a gente não depende de reservas finitas, e que também sejam limpas. Mas, novamente, são coisas diferentes. Tá bom? Então, olha só, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, porque infelizmente a imagem não estava com uma resolução excelente e eu ainda tive que adicionar um negócio aqui, porque não tinha nuclear. Gente, eu não vou falar exatamente sobre todas as fontes hoje. E aí a gente tem a nossa tarefa de hoje. Qual é a tarefa de hoje? Eu vou pedir para vocês pesquisarem, cada um de vocês vai escolher uma dessas 10 fontes. Então todo mundo precisa fazer, tá legal? E vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar como que essa energia é gerada. Vocês vão pesquisar quais são os pontos positivos que podem fazer eu escolher essa energia e quais são os pontos negativos, ou seja, impactos ambientais ou outros impactos, por exemplo, que podem vir de cada uma dessas aqui. Tá legal? Então, mas só um esquema geral para vocês verem aquilo que a gente conversou. Algumas energias podem ir direto. Por exemplo, o carvão, às vezes, vai ser transformado numa central térmica. Algumas não, geotérmica, que é aproveitamento do calor do manto e do núcleo da Terra. Vai direto para o calor como serviços. Muitas delas vão ser transformadas em eletricidade. E é por isso que a gente tem vários transformadores, né, dentro da nossa rede elétrica no Brasil. Então, central, algumas delas, por exemplo, por combustão, pode ser usado direto. O gás natural pode ser usado direto, né, uma fonte de energia primária. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma central térmica, você consegue transformar gás natural em energia elétrica. Então, por exemplo, os chuveiros a gás é basicamente isso. Você tem aquele equipamento que transforma o gás em energia elétrica. Tá legal? Então, tudo isso mostra, primeiro, as fontes que eu posso ter de energia e como que isso é transformado até chegar em você. Entende? Então, gente, eu considero que a gente conseguiu... só uma outra forma de ver energias renováveis e não renováveis. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, deixa eu chegar para cá. Aí a gente tem uma lista que a gente consegue observar bem o que é renovável e o que não é renovável. Assim, eu tenho um probleminha com esse desenho, sendo bem sincero, porque ele parece que as não renováveis, as cores que ele usa, olha aí a análise de infográfico que eu falo para vocês, as cores que ele usa são mais fechadas, então dá uma ideia, né, de negatividade. E aqui você tem uma paisagem natural, né, nas renováveis, tudo lindo, maravilhoso. Mas não se enganem, energias renováveis também têm impactos ambientais. E isso é um ponto para quem for escolher energias renováveis para vocês pesquisarem. Então saiam do lugar comum de só não renovável é ruim, renovável é bom. Vamos entender a complexidade que envolve cada uma das fontes, o contexto que cada uma está inserida. Por exemplo, a necessidade ou a possibilidade
que cada país vai ter de gerar ou não, de optar ou não por esse tipo de energia, entende? Então, sempre, gente, usem a mente e sempre tentem questionar e ir além do lugar comum, tá? Wikipédia e outros sites aí são legais para você começar a saber sobre o assunto. Mas eu espero e conto, e tenho certeza, na real, que vocês conseguem ir além, muito além. Então, gente, basicamente o que eu tinha para falar com vocês é isso. Eu vou detalhar com mais calma a atividade e o que eu quero para quinta. Isso seria para daqui a uma semana, lá na atividade, quando eu for postar isso aqui no Classroom. Tá legal? Então leiam com calma, mas basicamente escolham uma fonte, descrevam como que a energia é aproveitada dessa fonte, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, tá? E a gente vai fazer isso através de uma videoconferência. Calma, não é uma apresentação, eu não vou exigir que vocês estejam de terno e gravata e comprem um projetor para... Não. Mas basicamente façam poucos slides, tá? Só para ter uma base do que vocês vão falar e apresentem aquilo que vocês encontrarem para a gente discutir juntos isso numa conferência. Tá legal? Pessoas, e só para fechar, antes de fechar, eu queria mostrar para vocês uma coisa. A gente está conversando sobre nexus, está tudo interligado, e já que a gente está falando de energia, dá uma olhada nessa notícia aqui, que está dizendo aí que o artigo tem mais de 2 anos, mas ele é de 2017, então ele não é tão antigo assim. Olha aí, a demanda por biocombustíveis, que nada mais é que energia de biomassa, que eu falei para vocês, pode aumentar, está aumentando os preços de comida. Então o fato de alguns fazendeiros serem pagos ou terem facilidade, né, no sentido de impostos, para plantar, para gerar biocombustíveis em alguns países, tipo Estados Unidos, Brasil, pode fazer com que esses agricultores deixem de produzir comida. Então, menos produção de comida por causa da geração de energia, gerando um aumento dos preços e podendo gerar fome. Olha só como é que o Nexus está interligado. E lembra que a agricultura também precisa de muita água. Então, assim, a água também não está de fora. Então, gente, esse é só um exemplo de como vocês podem pensar de maneira interligada. Então, é um ponto interessante para a gente trazer sobre as fontes de energia também. Muitas delas dependem, estão ligadas direta e indiretamente à água e à comida, em alguns casos. Então, gente, acho que deu para entender bem. Acho que deu para a gente ter uma primeira noção legal do que é falar sobre geração de energia, que é um ponto crucial, entende, sobre a gestão dos países, questões até políticas, né, geopolíticas e de conflitos que surgem por causa da energia. Tá? Então a gente vai conversar com calma, a gente vai levar esse tópico para mais algumas aulas, e eu conto com vocês para desenvolver isso nesse nosso próximo encontro semana que vem. Tá legal? Segunda-feira eu vou postar mais uma aula sobre energia para ajudar vocês até na pesquisa de vocês. Tá legal? Mas, assim, estou ansioso para estar com vocês na videoconferência, para a gente trocar um pouquinho além só de eu falando aqui com vocês por vídeo. Tá legal? Gente, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bom, espero que vocês estejam bem, saudáveis, espero que a gente se veja em breve. Tá legal? Bons estudos!